Olá, boa tarde. Como estão todos vocês? Nós chegamos nesse domingo e estamos aqui reunidos com o projeto Doutora Tânia e seus convidados. Hoje, o nosso projeto vai falar sobre o papel da advocacia em defesa da liberdade e da Constituição. Todos nós sabemos que vivemos hoje um Estado democrático de direito que está ameaçado. Qual seria o papel desse advogado? Hoje estou apresentando o doutor Luciano Tola. Por favor, Luciano. Uma breve saudação, meus agradecimentos por estar aqui compartilhando esse momento tão especial e difícil que nós todos estamos atravessando, né, Tânia? Você está de parabéns pela bela iniciativa. Muito obrigada. Para que algumas pessoas tenham conhecimento, o doutor Luciano Tola é um advogado militante em Niterói há mais de 30 anos, muito respeitado, membro do Conselho de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio de Janeiro, juntamente comigo, né? Nós fazemos aí, muitas vezes, uma dobradinha, que nós trabalhamos juntos também, por sermos de Niterói, né? Então facilita o nosso encontro, e também um advogado trabalhista, e é membro fundador da ABDJ, Associação Brasileira, Associação dos Juristas, né? Certo? Pode corrigir? Pela democracia, tá? Então, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. E o nosso segundo convidado é o historiador, professor e também advogado, doutor José Carlos de Araújo. Tudo bem? Doutor José Carlos. Doutor José Carlos. Boa tarde a todos que estejam assistindo. Boa tarde, doutor Luciano, nosso amigo. Boa tarde, enfim, no meio dessa pandemia, estamos atravessando aí. Hoje, por exemplo, nós tivemos a notícia que a pandemia de 2020, da Covid-19, ela ultrapassou o marco da gripe espanhola de 1918 e 1919. Bateu 50 mil mortos no século passado. Teve difícil, mas nós estamos obrigado por estar participando aqui com vocês. Tá, seja bem-vindo, doutor José Carlos. Para que outras pessoas saibam, o doutor José Carlos, ele é advogado, também militante há mais de 30 anos, historiador, professor, e também faz parte da AFAT, né, Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, e por várias eleições da OAB também fez parte da diretoria como conselheiro. Inclusive, eu também já fiz parte nesse período, tá? Fico muito feliz de tê-los aqui comigo nessa tarde. E quero pedir desculpas ao público, que nós tivemos alguns problemas técnicos. Faltou a luz, né? Deu um pique de luz, aí o computador caiu também, a internet, então a gente estava apenas ajustando, e estamos aqui, pedimos, né, que vocês nos desculpassem pelos problemas técnicos. Então, retornando à nossa live aí de hoje, eu vou começar com o doutor José Carlos. Eu gostaria que ele explicasse para o nosso público como começou o movimento Advocacia em Ação em Niterói, e desse movimento teve um desdobramento, onde nós conseguimos fundar o Bloco Cultural e Recreativo da Taverna Doutor, que é um bloco democrático, né? Ele recebeu várias correntes ideológicas, nós não fazemos diferenças, né, em ninguém, apenas nós sentimos o quê? A necessidade de ter, hoje em Niterói, um bloco que congregasse os advogados, porque advogado não só trabalha, também tem direito a se divertir. Concorda, doutor? Então, por favor, explique aí para os nossos ouvintes como começou, como está hoje, como é que fica também a questão para o ano de 2021, na sua opinião, depois com essa pandemia, pós-pandemia, pode vir a afetar a apresentação do bloco? Eu acho que, de alguma forma, nós já fomos afetados, né? Pois o Carnaval de 2021, embora esteja sendo preparado por diversas agremiações, né?
há uma dúvida pairando no ar se ele terá como se efetivar, né? Até o presente momento, dadas as condições atuais, né? Nós não temos vacina, não temos nenhum tratamento seguro, existe toda uma série de restrições a aglomerações, então isso, de uma certa maneira, afeta também a festa popular do carnaval, né? E o bloco vai de roupão, né? O bloco, ele foi criado em 2016. Na verdade, nós tínhamos aqui na nossa cidade de Niterói alguns segmentos profissionais e identitários, eles formaram agremiações também carnavalescas, né? Nós tínhamos o bloco, nós temos ainda o bloco de mulheres, né? O Saias na Folia. Nós temos o Pauta Quente, que é representando os jornalistas profissionais, e nós, como advogados, não poderíamos ficar de fora dessa festa cultural popular, que é o carnaval, que é o samba, né? Até porque nós representamos entre 3% a 5% da população da cidade de Niterói, né? Então, é um segmento relativamente expressivo. E como a doutora Tânia falou, o advogado não somente trabalha, mas ele também participa da sociedade, ele participa também da construção da cultura popular. E isso daí até rompe com um paradigma que o advogado é visto como categoria muito sisuda, né? Muito séria demais, né? Nos assuntos jurídicos, né? E aí nós passamos a confraternizar com a população, com a sociedade de Niterói. Foi fundado em 2016, nós já estamos caminhando para o 5º carnaval, né? Dizem respeito aos interesses não só da advocacia, como da sociedade, que nós temos abordado nos nossos desfiles, e esperamos dar continuidade em 2021. Na verdade, o bloco é um segmento que permite ao advogado na área cultural, na área que era uma iniciativa que estava fazendo falta. E eu acho que hoje vocês são partícipes também dessa iniciativa. O advogado está plenamente inserido na cultura, na sociedade, não só de Niterói, quanto do estado do Rio de Janeiro. O Bloco da Taverna Doutor, como já foi dito, bloco pioneiro. Embora tenha existido outras agremiações representando advogados, não tiveram continuidade. O Bloco da Taverna Doutor vem tendo, graças ao apoio dos parceiros, das entidades de classe, dos setores sociais envolvidos. Nós temos uma boa ação, inclusive, com as ligas de escola, e ele está indo para 2021, estamos indo para o 5º ano, e que seja alvissareiro. Com pandemia, nós vamos atravessar, eu acho que nós vamos ser vitoriosos. O inimigo não irá nos derrotar. A sociedade unida, os advogados, incluindo, estaremos vitoriosos sobre este inimigo invisível que está afetando a sociedade, né? Muito obrigado pela participação na live de hoje. Foi uma excelente iniciativa, doutora Tânia. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Gostaria de dirigir uma pergunta ao doutor Luciano, ok? Doutor Luciano, o senhor pode me informar qual é o papel hoje do advogado, né? No caso, o papel da advocacia nesse período de pandemia. O que tem acontecido com os prazos? Como que o doutor tem trabalhado? Pode informar? Sim, bom prazer. Antes, eu gostaria de fazer uma breve saudação para o doutor Zé Carlos, que é contemporâneo nosso de faculdade, bons tempos lá da UF, ele já era um professor de História na rede pública, e eu sempre
tive uma relação muito estreita, e ele tem sempre belas iniciativas, e registrando que o Datavênia, mais que entretenimento, também faz a crítica social que o Carnaval tão bem aponta, né? E todas as vezes que o Datavênia vai para a rua, ele consegue agregar setores dos mais diversos, né, doutor Zé Carlos? E diria mais, nós tivemos, sabe, doutora Tânia, a felicidade, esse ano, de sermos convidados pela Cubana Escola da Cidade para sairmos numa ala, que o tema era Luiz Gama. Por que eu faço questão de enfatizar? Luiz Gama foi um negro do século XIX, que foi um libertador e foi reconhecido como advogado, isso em meio ainda ao período da escravidão. Então, eu gostaria de registrar aqui o meu contentamento desse momento tão especial, quando nós saímos na Academia do Tucumã, com Luiz Gama, com vários companheiros nossos da advocacia, do campo progressista, sobretudo, e dizer que Luiz Gama, na minha concepção, deveria ser o patrono da advocacia, e não Rui Barbosa, que se inspirou na Constituição americana para forjar a primeira Constituição quando da instalação da República. Luiz Gama tem muito mais a ver com mais da metade da população brasileira que são de negros. Só para fazer esse registro aqui histórico, junto a você, doutora Tânia, e principalmente ao nosso professor de História. Bem, nesse momento, é um momento delicado. Eu, particularmente, no primeiro mês da pandemia, tive dificuldades até de assimilar essas mudanças, porque nós, mais antigos e experientes, não é velhos, porque velhos eu acho a cabeça que que determina o tempo, né? Por questão temporal. E as dificuldades de lidar com as ferramentas, no primeiro momento, meio que nos assustou. Sobretudo também a questão da rotatividade, né? Porque os clientes... operar o direito depende necessariamente de rotatividade. Nós temos clientes entrando frequentemente, que é o nosso caso, uma militância já muito longa. Mas, logo em seguida, deu para perceber que tudo é contornável. Aliás, o ser humano tem capacidade de estar sempre contornando, né? E me adaptei. Essa questão operacional foi facilmente contornada, do ponto de vista das ferramentas. Quer dizer, o processo hoje, sendo atendido de forma remota, quando você demanda alguma situação, ficou até melhor, do meu ponto de vista. Eu acho que vocês também, colegas militantes, talvez pensem da mesma forma. Por quê? Porque anteriormente, quando nós íamos aos cartórios, aos nossos estagiários, nossos assistentes, você lidava muitas das vezes com estagiários na ponta de lá também muito inexperientes. Os cartórios, quer dizer, o judiciário, e aí como um todo, não só trabalhista, eu não sou só advogado trabalhista, eu atuo muito também na área civil. Aliás, eu sou um clínico geral, só não faço penal, né? Crime. Nós tínhamos dificuldade de colocar os processos para andar, porque os garotos, os jovens estagiários, muito inexperientes, muitas das vezes, eles estavam ali para, literalmente, empurrar com a barriga. Quer dizer, nós tínhamos dificuldade de acessar os autos e tínhamos que tentar acessar via algum funcionário mais antigo. Isso acabou. Com o atendimento remoto, você consegue o telefone da vara e cai direto no domicílio de algum servidor mais antigo, e muitas das vezes até o diretor da vara ou o chefe do cartório. Resumo, isso facilitou e muito o andamento dos processos que estavam literalmente paralisados. Isso é uma das questões. Outra questão que eu gostaria de enfatizar é a questão dos prazos. Isso sim, isso de certa forma ficou muito confuso. O CNJ regulou, mas daí os TJs tiveram uma certa autonomia, e nós temos a questão dos processos físicos. Os processos físicos são processos antigos que ainda não foram convertidos em processos virtuais, eletrônicos, tipo o inventário que você entra, que muitas das vezes o processo do inventário, do arrolamento, é um processo antigo e tem vários volumes, então os cartórios têm dificuldade em converter para processos eletrônicos. Então são coisas efetivamente que eu entendo que têm que ser dirimidas ainda, porque nós já vamos para o 4º mês da pandemia e nós não temos acesso a esses processos físicos. Isso é uma questão. Eu diria também que os atendimentos remotos, se por um lado nos facilitou e os prazos dificultou, nós temos uma dicotomia da nossa experiência no sentido de efetivamente atender o jurisdicionado. Você tem uma coisa meio capenga, né? Você tem que dar uma solução de imediato, porque não adianta você funcionar de um lado e não resolver do outro. Eu imagino que isso tenha que ser resolvido de imediato. Isso é uma situação que eu tenho encaminhado já para os nossos dirigentes. O nosso presidente da OAB está muito atento a isso aqui em Niterói, lá no Rio também, que a gente tem um acesso muito aberto, enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos. E são duas questões pontuais. Por outro lado, a advocacia, com relação ao contencioso, e eu acho que é uma coisa importante para que nós façamos o registro,
infelizmente, surgiu um contencioso maior numa área que, infelizmente, eu não gostaria, repito, infelizmente, de estar apontando, que é a área de violência doméstica. É uma situação muito grave, é uma coisa que aflige a nossa sociedade, não é à toa que nós tivemos a Lei Maria da Penha no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como sendo um avanço, e nesse momento temos que utilizá-la de vez em sempre, porque as situações de violência doméstica aumentaram muito em meio à pandemia, e nada justifica, não é por conta do confinamento. Isso é uma coisa que, imagino, esteja a raiz do problema, esteja na questão do caráter, da personalidade e da cultura de cada um, né? Isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Verdade. De outra forma, né, doutora? Isso me preocupa muito. Eu não gostaria de ter que assistir, como eu tenho assistido, pessoas judicionadas nessa área, né? Principalmente mulheres, né? Porque a violência doméstica sempre ela é desfavorável para as mulheres. Isso é um registro aqui negativo. Por último, eu diria que a gente vai ter que reformular todo o procedimento por conta disso. Eu tenho convicção de que nós estamos diante de uma nova metodologia e práticas para fazer funcionar a justiça, que é a questão do virtual. Quer dizer, essas ferramentas novas que, se por um lado, no primeiro momento me assustou, e que, felizmente, nós já de certa forma, estamos administrando de uma forma positiva, tem colegas que não conseguem. Eu tenho clareza que os colegas mais antigos, os colegas que têm menos recursos, eu acho que o doutor Zé Carlos também vai, de certa forma, concordar comigo, tem tido problemas. Por mais que a OAB tenha estado aberta para todas as demandas, quer dizer, já existia o escritório compartilhado, eu imagino que isso tenha que se ampliar nesse momento, de uma forma, evidentemente, a preservar a integridade e a saúde dos colegas, mas é uma situação muito complicada. E, por último, eu também gostaria de registrar a dificuldade de uma gama muito grande de advogados que atua como terceirizados, que são os audiencistas. Esses advogados estão passando por uma extrema dificuldade, que nós também já tivemos nós, eu digo a OAB, né? Falei com o nosso presidente já no primeiro mês da pandemia e fizemos uma arrecadação de cestas básicas, porque, literalmente, essa classe, esse contencioso que abarcava nos audiencistas, isso praticamente acabou, não existe mais. As audiências se tornaram praticamente todas elas virtuais, sobretudo na área da defesa do consumidor, dos juizados especiais cíveis. Então, é uma preocupação muito grande da nossa parte, eu tenho certeza do doutor Zé Carlos, da colega também, doutora Tânia, porque esses colegas também têm que sobreviver. Eles não têm escritórios, quer dizer, trabalham como terceirizados, quarteirizados, e tem advogado, literalmente, passando fome. Entendeu? Então, fica aqui o meu registro inicial nessas questões que eu acho que são muito latentes e que nós estamos muito atentos para poder desenvolver e atuar junto, não só ao jurisdicionado, mas, sobretudo, à classe. Assim, por último, dizer que a Comissão de Direitos Humanos, a qual a colega também integra, tem estado à frente de todas as demandas que têm surgido, né? E não só do conteúdo político, da disfarçatez de situações que a gente tem convivido nesse tempo de pandemia, por conta de manifestações completamente extemporâneas, inadvertidas, e também nas agressões, né? Nós temos lá na Comissão de Direitos Humanos mais de 110 membros efetivos que estão de plantão para todas as atividades. E nós mesmos, eu e você, né, doutora, que tivemos oportunidade de sairmos logo no primeiro momento, no sentido de estar colhendo essas demandas. E isso, para nós, também é motivo de muito orgulho, porque a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ hoje é a comissão mais proativa da história da OAB do Rio de Janeiro. E não poderia ser diferente, porque aqui é território, infelizmente, o Rio de Janeiro hoje é um território de ninguém, né? É o território das milícias, é o território do desgoverno, né? Nós temos aqui praticamente todos os ex-governadores passando por responsabilizações muito grandes no que diz respeito à área penal. Por último, até o atual governador já está respondendo o processo de impeachment. Então, a OAB tem que estar presente e não se furtará jamais de estar presente nessas demandas, atendendo não só os judicionados, mas a todo o contencioso que, porventura, as coisas. Esse é o meu primeiro registro. Está ótimo.
Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu queria, então, aproveitar, já que o doutor, né, entrou na seara da questão da violência da mulher, fazer algumas considerações. Uma delas seria sobre como foi a evolução dos direitos das mulheres na legislação brasileira. Muitas perguntas já surgiram, mandaram para mim no WhatsApp e tudo. Por exemplo, em 1946, a Constituição estabeleceu o direito de mulheres votarem e serem votadas. Então, vocês vejam, olha, foi o primeiro direito da mulher, 1946, numa sociedade que nós temos, uma sociedade machista, correto? Depois nós tivemos, em 1962, o Estatuto da Mulher Casada, que definiu que a mulher não precisava mais pedir autorização ao marido para trabalhar fora. Vejam, a mulher, se quisesse trabalhar fora, tinha que pedir autorização ao marido. Isso acabou em 62. Depois, em 1977, nós tivemos o quê? Tivemos o divórcio. O matrimônio deixou de ser indissolúvel. Posteriormente, 1988, que é a nossa atual Constituição, ela estabeleceu no artigo 7º, inciso 30, que é proibida a diferença de salários de exercício de qualquer função. Então, você não pode pagar mais a um homem e menos a mulher. Só que nós não vimos isso aí no mercado. Continuam sendo esmagadas, recebendo menor salário do que os homens em relação, né? E justamente por questão sexual, ou gênero, né? A questão do sexo ou gênero. O sexual desculpe aí. Em 1990, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelece igualdade de condições entre pai e mãe para o exercício do pátrio poder, que hoje não existe mais o pátrio poder, tá? É o poder familiar. Ele foi extinto, essa palavra pátrio poder. Em 2002, tivemos também uma mudança. O Código Civil, nós tivemos um novo Código Civil, onde diz que a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento, que antes era uma alegação do homem. A mulher não é virgem, anulava o casamento. Em 2006... Me perdoem, porque o tempo mudou. Obrigada. O tempo mudou e a rinite voltou. Temos o mesmo mal, né? Em 2005, tivemos também uma mudança no Código Penal. Tinha um termo chamado mulher honesta. Vejam só, eu ouvi muitos casos de advogados criminalistas que defendiam o seu cliente que ele praticava o estupro de uma mulher ou uma menor e dizia assim, não, mas ela passava batom, ela usava um shortinho pequeno e estava com uma blusinha com decote. Então ela pediu para ser estuprada. Vejam que absurdo. Portanto, não é mulher honesta. Vocês imaginem quantas mulheres deixaram de ter a punição do seu estuprador por conta desse Código Penal que dizia que mulher honesta era a mulher que se comportava, vamos dizer, com uma gola até aqui. Se você usa um shortinho, então o homem tem direito de estuprar? É um absurdo, não é? Então tivemos a retirada do Código Penal desse termo mulher honesta. Em 2006, nós tivemos um grande advento, que foi a Lei Maria da Penha. Para quem não sabe, Maria da Penha era uma mulher, né, cearense, que durante muitos anos foi violentada fisicamente pelo marido, ao ponto de ficar, inclusive, numa cadeira, né, de rodas. Ela perdeu os movimentos. O que acontecia com a Maria da Penha? Não tinha punição para um homem. Ele batia, né, eram violências físicas e psicológicas. E essa mulher, ela denunciou o Brasil no Tribunal Internacional. E é justamente no ano de 2006, em 7 de agosto de 2006, que do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que é assinada essa lei.
Só que, mesmo decorrido 10 anos, o algoz da Maria da Penha nunca sofreu punição. Ele nunca foi preso. E por aí vai. Mesmo ultrapassado já, nós estamos com essa lei há 14 anos, ainda continuam as mulheres sofrendo violências de todo tipo, físicas e psicológicas. Então, aqui eu vou deixar um grande recado para as mulheres que estiverem sofrendo violência física ou psicológica, que não deixem de denunciar os autores e compareçam numa farmácia. Olha, está vendo esse X aqui na minha mão? Você está vendo, doutor Luciano, doutor José Carlos? Esse X aqui mostra que essa mulher está sofrendo violência doméstica. Quando ela for a uma farmácia, normalmente, o agressor está ao lado dela. E ele vai junto com a mulher na farmácia para comprar medicamento. E ela não tem como pedir socorro. Ela mostra para o farmacêutico ou o balconista esse X na mão, vermelho. Socorro, me ajudem. Então, esse balconista vai logo acionar a polícia para prender esse agressor e levar para a delegacia. Peçam socorro. Uma outra forma é a mulher ligar para 180. Então, nós temos vários mecanismos para defender essa mulher. Dentro do município de Niterói, nós temos as coordenadorias, o CODIM e o CEDIM também, que são órgãos do Poder Executivo que vão orientar essa mulher. Para quê? Para que ela receba uma medida qualquer. Ela vai na delegacia, muitas vezes o homem tem que ser afastado do lar, né? Porque a Maria da Penha ela vai conseguir uma medida de afastamento do homem. Mas tem mulheres que têm medo de ficar em casa e serem mortas. Aí esse órgão do município ele pode ajudá-los. Existe casa de acolhimento para a mulher e para seus filhos. Mulheres que estejam correndo risco de vida, certo? Ou qualquer tipo de violência doméstica. Então, não deixem, não se calem, avisem qualquer tipo de violência. 180 ou, aqui, procurem uma farmácia e denunciem. Então, esse ponto de vista que nós estamos falando sobre os direitos das mulheres na legislação. Em 2015, nós tivemos também, com a Lei 13.112, o direito de registrar filhos no cartório sem a presença do pai. As mulheres passaram a poder registrar os filhos. E já entre 2013 e 2014, com a vigência da Lei Maria da Penha, houve um fato interessante. Porque, se vocês analisarem, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela tem um caráter administrativo. Qual é a pena da Lei Maria da Penha? O algoz, ele pode ser preso naquele momento, um flagrante, né? Paga 30 dias, uma prisão preventiva, paga-se uma fiança, o juiz pode revogar a prisão preventiva dele. O que aconteceu? Agora, em 2013 e 2014, nós tivemos uma alteração onde o STF foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque anteriormente era perguntado à mulher: você quer representar contra o homem? Muitas mulheres dependem do homem, são subordinadas economicamente, não tem meio de sobreviver. Ela retornava à delegacia e retirava a queixa. Então, a partir pelos idos de 2013 e 2014, houve uma alteração. A mulher não pode mais desistir, porque o dono dessa história toda passa a ser o Ministério Público. Ele é o dono. A mulher não pode desistir, essa ação vai continuar, tá? Não tem como mais ela desistir. E agora, esse ano, em abril desse ano, tivemos uma alteração na Lei Maria da Penha. Foi uma alteração substancial, que eu costumo dizer para quem defende esse governo que está aí, que diz que é um governo que defende as mulheres e a família, para mim ele não defende, porque ele poderia ter alterado essa lei e colocado uma pena para os homens que praticam violência doméstica, que agridem as mulheres. Eles foram agora, vão fazer um curso de ressocialização, fazer um cursinho. Quer dizer, onde fica o dano moral, o dano psicológico que esse homem causou aos filhos, as pancadas que ele deu nessa mulher, todo tipo de violência. Vai ser o quê? Resolvido com uma ressocialização? Foi agora, recente. Então, eu peço a essas mulheres que estão me assistindo
que revejam seus conceitos quanto a esse governo que está aí, esse governo federal. Não é um governo que pensa nas mulheres. Se ele pensasse nas mulheres, ele teria dado um outro destino a esse artigo 22 da lei, que premiou o homem com um curso de ressocialização. Não pode. No meu entendimento, deveria sim ser enquadrado. Os parlamentares poderiam agir também com a mão mais forte. Vamos apenar esses homens acima de 3 anos. De 1 a 3 anos é muito pouco o homem que pratica violência. Mire-se na Maria da Penha. Tá? Não mire-se dos anos que ela sofreu, mas porque ter tido a atitude de denunciar. Ela só não denunciou antes porque ia nas delegacias, e as delegacias, os inspetores, não, volte para casa, vai resolver em casa com seu marido. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe. Em briga de marido e mulher, temos sim que denunciar, tá certo? Então fica aí o meu recado e vamos continuar o nosso debate, tá ok? Minha pergunta agora para o nosso querido doutor José Carlos. Doutor José Carlos, como é que a gente pode compatibilizar essa questão do carnaval, da cultura popular e as ações da advocacia? Como enquadrar e compatibilizar esses 3 segmentos? Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, de uma certa maneira, né? O samba é um ambiente democrático, não é? A escola de samba, as manifestações culturais, né? A advocacia é o espaço que só pode se desenvolver num regime plenamente democrático, né? Eu entendo que Ficou mudo. Ficou mudo. Está me ouvindo? Né? Eu estou ouvindo o doutor Luciano, o doutor José Carlos, que caiu. Então, doutor Luciano, eu vou... fazer uma ressalva, aproveitando o gancho, você me permite, Tânia? Depois, quando ele voltar, ele retoma. Sim, isso. Posso? Eu gostaria, então, vamos continuar o debate? Pois é, eu acho interessante essa abordagem sua, muito ampla, e só enfatizando a importância da Comissão de Direitos Humanos, a qual nós integramos, né? Eu tive oportunidade, na primeira gestão do Vadir, eu acompanho o Vadir desde a época do sindicato, eu era dirigente sindical lá no Rio, e o Felipe era conselheiro, quando eu também estive conselheiro na primeira gestão do Vadir, à frente da OAB da seccional. E o Felipe, eu estreitei a relação, já o conhecia do sindicato, e hoje o Felipe tem sido um baluarte. O Felipe hoje é um guerreiro em Brasília, a OAB tem estado presente em tudo. Não poderia deixar de ser, né? Então, eu quero deixar aqui muito demarcado a posição o posicionamento dos membros da Comissão de Direitos Humanos se faz de uma suma importância no momento que a gente está vivendo um retrocesso assim, imensurável, é uma coisa das cavernas, né? Recentemente nós tivemos um caso, doutora, que até comentei com a senhora, que foi da médica Ticiane, que foi brutalmente agredida próximo à residência dela, ela voltando do plantão que ela tem no Hospital Pedro Ernesto, pacientes de Covid, se não me engano, ela é intensivista, salvo engano, e estavam ocorrendo festas diariamente, o nome da festa era Covid-19, isso foi amplamente divulgado na mídia. Eu tive a iniciativa de imediatamente ligar para o ITO, apesar de estar trabalhando remotamente na questão da comissão, por conta da minha comorbidade, né? Estou numa idade também que os juízes estão aí, eu não poderia estar... Imediatamente a comissão se juntou às excelentes advogadas que estão assistindo ela no privado, então por que eu quero enfatizar isso? Porque foi tamanha a brutalidade da agressão que essa médica sofreu, e tudo indica por meliantes, né? Está sendo investigado agora, tem ex-PMs, policial civil, bombeiro, que faziam festas cotidianamente dentro de uma residência ao lado, num bairro nobre do Rio de Janeiro, que é o Grajaú. E a Comissão de Direitos Humanos se faz presente nesse momento, não só os desmandos do governo federal em todas as horas, mas também no privado para essas pessoas que estão sendo brutalmente agredidas por meliantes, que a gente sabe lá muito bem de onde vem, né? Quer dizer, eu acho que o momento hoje é de unidade, a advocacia nunca se fez tão necessária, como nunca deixou de ser, né? Na história da ditadura militar também. Só para falar na história recente do Brasil,
no impeachment do Collor, né? Foi a OAB que levou junto com a ABI, né? As assinaturas, foram os primeiros signatários. Então, eu acho que esse momento sombrio, e que certamente não vai ficar nem no rodapé dos livros da nossa história, a advocacia tem um papel, assim, primeiro, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, né? E aí vamos dizer, mas tem advogado. Claro, tem profissional ruim para todo lado. Quer dizer, o que aconteceu essa semana lá com o advogado do filho do presidente é algo que efetivamente merece ser apurado, até porque... A OAB vai apurar de São Paulo, com certeza. Vai apurar. Quando da diligência para cumprir o mandado de prisão, e estava escrito que era um escritório, estava lá o nome do sujeito, né? Me foge o nome dele agora. O Capa Preta? O Capa Preta? Não, o advogado do Flávio. O advogado do Flávio, esse que tem trânsito livre no Planalto. Foram as autoridades policiais e os representantes médicos foram acompanhados de 3 membros da OAB, porque o escritório é inviolável, todo mundo sabe, né? O escritório de advocacia. Só que lá dentro não era um escritório, era uma coisa de fachada. Era de fachada, abrigando um meliante que, mesmo que não estivesse sendo o motivo de mandado de prisão nesse período todo, mas ele estava há 1 ano acobertado dentro do domicílio desse profissional. Então, certamente, a comissão de ética, né, provocada pela OAB lá da região, que, se não me engano, é de Campinas, a jurisdição, vai apurar isso de uma forma muito célere para dar uma resposta muito enfática para a sociedade, porque se esse advogado tiver cometido algum ilícito, ele vai ter que responder, entendeu? Então, eu deixar muito claro para a sociedade, porque tem pessoas que estigmatizam a classe como um todo, né? Por exemplo, a própria Comissão de Direitos Humanos, direitos humanos não tem que existir para... Direitos humanos tem que existir, sim. Claro. Quem que incorrer em algum tipo de crime vai ter que responder pelos seus atos, entendeu? Então, só para esclarecer, eu estou aqui contribuindo para esse excelente debate. Essa questão é uma questão que surgiu agora, essa semana, desse advogado, que sequer teve respostas de pronto. Pediu, não, eu tenho um tempo para preparar minha defesa. Quer dizer, o sujeito caiu de paraquedas dentro da casa dele, ficou lá acobertado esse tempo todo, e a gente sabe das ligações perigosíssimas que certamente vão remeter a outras situações que poderá ter um desfecho final para aquilo que a sociedade tanto clama, não só aqui no Rio de Janeiro, no país, mas até internacionalmente, que são os responsáveis como mandar a condição de morte da Marielle, que a gente sabe que aquilo ali, se puxar, vem muita coisa. Inclusive, eu vou fazer até um adendo, porque, veja bem, essa semana nós tivemos vários mandados. Foi na semana passada, da Sarah Winter, né? Aquele grupo todo que ficou jogando fogos de artifício para o STF. O STF é o guardião da Constituição. Se não se respeita o STF, não vai se respeitar o judiciário, não vai se respeitar o profissional da justiça. Imagina, um oficial de justiça vai entregar um mandado, vai apanhar, não é? Vou cumprir uma ordem de despejo, vou cumprir uma busca e apreensão, vou citar, levar um mandado de intimação. Quer dizer, o oficial de justiça vai o quê? Vai daqui a pouco apanhar. Então, eu confio nas instituições, como advogada, eu ratifico aqui a minha posição. Tá? O STF é uma instituição séria, nós temos que defender, assim como a advocacia. A advocacia tem por preceito fundamental defender as pessoas, defender a justiça, as instituições, os pobres, os descamisados. Se não tiver esse respeito, vai virar uma baderna no país. Concorda, doutor? Sim, mais do que isso, né, doutora? Eu acho que a Constituinte que está aí, ela é para ser cumprida literalmente, né? E aí eu posso me permitir fazer mais essa parte também, que nós temos o papel das Forças Armadas hoje muito confuso, né? E está lá, previsto na Constituinte, que é defesa. Esse negócio de lei e ordem do artigo 142, que toda hora eles estão reportando, isso é uma falácia, né? Até porque a história do Brasil mostra que as Forças Armadas sempre se intrometeram de uma forma equivocada, para não dizer parcial, ao lado das elites, né? Isso vem desde o Brasil, da Fundação da República. Desde que foi o nosso primeiro presidente, foi o Marechal Deodoro. Aí depois vem a história dos integralistas, depois dos famosas galinhas verdes, né? Lá na década de 30, depois veio a questão do Dutra,
e os 64, quer dizer, então, há um equívoco muito grande com relação ao papel das Forças Armadas, que nesse momento está literalmente comprometendo, né, o conjunto de todos os membros, porque a gente tem que entender o seguinte: a cultura jurídica é precária, a cultura formacional do ponto de vista político idem, porque eles são treinados para serem leais e disciplinados. Então, eles trabalham com a cultura da morte, eles estão ali para enfrentar. E as guerras hoje são cibernéticas, as guerras hoje são mísseis. Então, mais uma vez, a gente está vendo que eles estão se intrometendo de uma forma equivocada e comprometendo o verdadeiro papel das Forças Armadas, se sujeitando, inclusive, até nessa questão hierárquica, a um capitão que foi espizinhado. Tudo bem que ele foi anistiado depois, mas é um capitão que o tempo todo se insurgiu, ameaçou tocar bomba no gasômetro, e esse sujeito está fazendo com que o Brasil seja um páreo internacional. Então, nós temos que rechaçar isso. As Forças Armadas têm que mostrar para que vier. E não pode se sujeitar aos ditames de uma pessoa que literalmente não tem projeto para o Brasil. Hoje, o presidente da República é uma pessoa que compromete em todos os setores. Nós não temos ministro da Saúde, nós não temos ministro da Educação, que são dois principais ministérios do país como fonte de recursos. Quer dizer, então, eu faço um chamamento aqui e digo isso com muita naturalidade e com muita convicção, que a OAB certamente tem apontado, e aí o STF, quando a gente fala na Constituição, tem cumprido seu papel, e não tem que temer, não. Não tem mais espaço. Se o Trump, que é, na verdade, o grande mentor do que está acontecendo no Brasil, mentor, eu digo, dentro do projeto neoliberal, do capital internacional, que se voltou para a América Latina, tentando plantar... O Trump já levou lá uma bordoada do chefe das Forças Armadas, ele se sentiu usado. No dia seguinte, o general foi para a imprensa e disse: não, aqui não, nós não vamos utilizar as nossas forças contra o nosso povo. Então, ele que se inspire. Aliás, a coisa que ele menos tem, o nosso presidente, é a inspiração, né, doutora Tânia? Verdade. Na verdade, o que mais falta a ele é a inspiração. Então, já que ele é um governo de vassalagem ao imperialismo yankee dos Estados Unidos, que ele se inspire no comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, e que fique... Senão, sinceramente, a saída é a deposição, mas a deposição da chapa, porque a gente sabe como é que se deu isso tudo. Dentro de um projeto muito bem implementado, de um crime... E aí nós fomos reportar desde lá de trás da teoria do domínio do fato, do lawfare. A gente vai ter que fazer umas 3 lives, né, doutora? Eu não vou me estender. Todo mundo sabe que a situação é muito grave, mas, quando muito, eu acho que a gente tem que se reportar nesse momento que tem crimes continuados, são mais de 30 pedidos de impeachment que nós temos no parlamento, e eu tenho certeza que o parlamento não vai se furtar nesse momento gravíssimo que a nação está passando. Nós temos mais mortos do que a guerra, 6 vezes a guerra do Paraguai, foi a guerra que mais morreu gente, e o doutor Zé Carlos agora apontou, já ultrapassou o número de contaminados da gripe espanhola. Quer dizer, então, e para internacional, nós não poderemos daqui a pouco nem viajar mais para o exterior, porque não teremos mais como entrar nos países, as fronteiras já estão... Aliás, o próprio Estados Unidos fechou a fronteira. Então, como a gente fala em Constituição, a gente tem que levantar o livrinho, sim, e dizer que os 11 membros ali não é uma instituição política, pelo contrário, ali é a defesa intransigente dos interesses do Senado da população brasileira. E nós vamos defender de uma forma radical o que está escrito, previsto, que são cláusulas pétreas. Com certeza. Doutor José Carlos conseguiu retornar para a live? Ou não conseguiu? Estou tentando falar com ele aqui. Doutor José Carlos? Ele não conseguiu. Então, eu vou... Uma pergunta para a senhora, doutora. A questão da atuação das advogadas feministas, que é uma coisa que cresce. As mulheres hoje têm feito a revolução no mundo todo, né? Eu gosto de demarcar muito isso, porque a gente viu não só recentemente no processo eleitoral, mas lá em Barcelona, há uns 3 anos atrás, quando surgiu esse movimento das mulheres, e eu creio que as mulheres, mais uma vez, vão ser a vanguarda, né? E aí, respondendo também, fazendo um link quando se diz, não, a mulher está secundária. Não, pelo contrário. Nós temos mais mulheres advogadas, nós temos mais mulheres passando nos concursos públicos, sobretudo na magistratura, no Ministério Público. Então, a vez é das mulheres, não tenha dúvida. Então, eu queria muito lhe perguntar com relação a essa questão do feminismo, que é uma palavra de ódio que todo mundo... É pauta identitária, é uma pauta identitária, mas é de uma enorme grandeza. Queria muito lhe ouvir a respeito disso. Com certeza, doutor. Então, eu vou falar um pouco sobre a advocacia feminina,
que assim, é o foco que eu procuro trabalhar na questão da violência da mulher. Normalmente, a advocacia feminina, na verdade, ela vai tratar dos direitos humanos dessa mulher que sofre a violência. Está correto? Então, a advocacia feminina ela visa dar assistência às mulheres em situação de violência. A prática jurídica, tanto a prática jurídica quanto a prática política, a jurídica e a política, elas vão caminhar juntas. Não tem como você dissociar essas duas práticas. Um advogado ou uma advogada chegar para mim e dizer que não gosta de política, ele está errado. Porque o ato de respirar é político. Tudo que nós fazemos, se nós pegamos uma lei, essa lei ela teve crivo do parlamento. O parlamento nada mais é do que representantes do povo eleitos para legislar. É a política que está por trás. E como funciona? Se eu tenho uma lei que eu acho que essa lei é ruim para mim ou para a sociedade civil, eu vou começar a conversar com o meu coletivo. Para quê? Para tentar mudar ou melhorar essa lei, para que ela traga benefícios. Então, dizer que a advocacia ela não se complementa com a política é mentira. Eu tenho ouvido muito grupos independentes que têm criado na internet dizendo, olha, que criticam o Felipe Santa Cruz, desculpe, o Felipe Santa Cruz, dizendo que o Felipe tem uma linha ideológica. A questão não é ideológica, ele é um advogado que luta pelo direito. Se esse pacto social for quebrado, nós não vamos ter paz no país. Então, nós lutamos, nós, acima de tudo, lutamos para que o pacto social não seja quebrado. O que é não deixar quebrar o pacto social? É respeitar o Estado democrático de direito. É dizer, a democracia está aqui. Eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade para andar na rua. Para respeitar o pacto social é saber que um negro e um pobre não vai receber um tiro na cabeça de fuzil, que todo negro, eles entendem que todo negro e pobre tem que ser morto, exterminado. Isso tem acontecido nessa política desse governo Witzel e mais o governo federal, que aponta as armas para os pobres. Nós vimos isso quando o senhor presidente da República mexeu numa portaria do Exército, que essa portaria ela controlava a quantidade de armas. Então por quê? Qual é a finalidade? Então, nós temos, sim, que lutar para que o pacto social não seja rompido, que o Estado democrático de direito continue a ser respeitado. E aí, a importância da advocacia feminista. Nós, enquanto mulheres, enquanto advogadas mulheres, temos que saber sempre que não tem como separar essas duas vertentes, a prática jurídica, a advocacia jurídica e a prática política. Tá? Então, o que a advocacia feminista conseguiu visualizar? Que existe uma desigualdade, essa desigualdade de homem e da mulher. Ela é estrutural, ela já vem na história. O homem é o senhor, as leis são machistas, as leis não dão chances para as mulheres. Tá? A questão toda do gênero, ela está enraizada. É contra isso que nós temos que lutar. Lutar como? Lutar para que galguemos espaços públicos. A OAB, em 2016, criou o dia, não foi o dia, acredito que foi o mês da mulher. Para quê? Antes tinha, assim, aquele adesivo, sem advogado não há justiça. E hoje nós temos o outro adesivo, sem advogada não há justiça. Então, nós temos que trabalhar com os dois gêneros. Tá certo, doutor? Tá? Feito. A violência, então, ela é sistemática contra a mulher. Ela é produto justamente dessa desigualdade e opressão. A advogada feminista, ela tem esse papel, o papel de acompanhar a sua cliente, o papel de denunciar junto às delegacias, ao judiciário, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, está lá, como o doutor falou, eu faço parte também. Lá podemos receber denúncias. Caso a mulher
tenha algum receio, não quero a delegacia me tratou mal, vamos em cima desse serventuário que não quis fazer o registro de ocorrência, ele é obrigado. Nunca aceitem um não. Chegou na delegacia, eu quero registrar uma ocorrência contra o meu marido, o meu namorado, que está praticando violência. Não deixem de fazer isso, tá? No Brasil, a violência doméstica, principalmente agora na pandemia, ela aumentou muito. A escala é assim, de mal a pior. Porque os homens estão em casa, né? Existe um estresse por conta, né, da pandemia, do Covid, o próprio isolamento. Então, hoje, o número tem sido maior. Agora, o que a gente, né, eu, enquanto conselheira do Conselho Municipal de Política das Mulheres em Niterói, a gente tem cobrado, porque o órgão público que faz essa informação ao público, ele está com os dados defasados. Você encontra lá dados de estupro, né? Estupro, mas não encontra violência doméstica. Então, esse dado está desatualizado. E, inclusive, a gente está pedindo para que seja oficiado e se alimente esses dados. O público tem direito de saber. Não pode acontecer o que aconteceu com a saúde esses dias, que os dados sumiram do ar, né? Desapareceram. Os dados têm que estar lá para que as mulheres, os advogados, as redes de mulheres, as instituições tenham acesso. Então, dizer para vocês hoje, aumentou quanto? 10%, 20%, 30%? Nós não temos números. Nós sabemos, sim, por conta das denúncias que chegam, no 180, que chegam na delegacia da mulher. Mas em números percentuais, nós não temos, porque o governo do Estado está camuflando os dados. Fica aí a dica, quem quiser, entre lá na internet e vai encontrar. Tá? Doutor, eu gostaria de perguntar, o doutor Zé Carlos não voltou, né? Não, agora eu estou aqui. Ih, doutor, que bom! Então, nós vamos voltar aí, que eu quero conversar com o doutor, tá bom? Vou lançar uma pergunta. Uma coisa rápida que vocês estavam falando ainda há pouco. Essa questão da opressão e a questão da liberdade, né? A luta contra a tirania é uma luta permanente, onde elas existirem. Né? A luta contra os tiranos, contra os ditadores, sempre vai existir. O ditador, normalmente, é uma figura que, quando a realidade desmente os propósitos ideológicos dele, ele falsifica a realidade. Então, por exemplo, se a pandemia está me criando problema, acaba com a pandemia. Simplesmente a gente some com os números e não existe pandemia. Cadê a pandemia, né? Isso aí é a saída de colocar debaixo do tapete. Não enfrentar os problemas, não resolver, né? E esconder a informação. Então, a liberdade de informação, ela é um direito de cada cidadão, ser informado do que acontece no seu próprio país. Quando fizemos o nosso juramento como advogados, eu entendo, de uma maneira mais simples, sem muita ideologia, né? Eu acho que a gente se formou advogado para lutar por uma coisa muito importante para aqueles que precisam de justiça, não é? Então, a função do advogado é servir à justiça. E, muitas vezes, a gente serve à justiça quando o direito está querendo negar o direito à justiça para os menos favorecidos, para os oprimidos, para os desvalidos, para os perseguidos. É essa justiça que a gente defende. O advogado não é uma função que muita gente pensa que o advogado é para ganhar dinheiro, ficar rico, ficar milionário, não é? Ele é para defender o direito e defender a justiça para aqueles que mais precisam dela. Né? Essa é a questão. A democracia é isso. É você dar oportunidade para todo mundo, para o cidadão. A gente está falando aqui no isolamento social. O isolamento social, para aqueles mais pobres, nem está existindo em alguns lugares, porque eles estão sendo obrigados a trabalhar com pandemia,
sem pandemia, com morte, com contágio, com tudo. Eles são obrigados a trabalhar, porque a condição social prática e econômica praticamente obriga, né? E nós temos que estar do lado dessas pessoas. Essas pessoas são cidadãos, são brasileiros também, precisam, né? E precisam mais ainda de justiça, porque no momento de uma pandemia como essa, muitas injustiças estão acontecendo. Nós sabemos disso, nós estamos acompanhando. O papel do advogado é lutar pelo direito e, acima de tudo, lutar pela justiça para aqueles que dela precisam. Essa é o nosso... Muito bem, doutor. Gostei muito da sua fala. Tânia, rapidamente, me permita partilhar coisa rápida, que eu acho que o doutor tocou num assunto aí que eu acho que é nevrálgico e fundamental. Essa questão do papel do advogado em tempos de pandemia. Nós temos algumas demandas aí correlatas à questão da Covid-19, que ainda não está explicado pela ciência, e eu tenho acompanhado muito os pareceres, sobretudo do pessoal da Fiocruz, do Instituto Butantan, que são renomadíssimos internacionalmente, que têm as doenças correlatas que são mais vulneráveis. Não é à toa que o pessoal que tem comorbidade fica mais suscetível a desenvolver determinadas patologias. E eu, particularmente, atuo nessa área muito intensamente, dos planos de saúde, e observo que há um agravamento de situações diversas, seja de AVC, seja pessoas portadoras de câncer, pessoas portadoras de problemas cardíacos, e a gente, quer dizer, é demandado imediatamente, enquanto advogado, para poder resolver o que os planos de saúde já não resolviam, porque o SUS, em que pese o SUS ser efetivamente algo ímpar do ponto de vista mundial, porque atende as camadas, que estava sendo esvaziado por esse governo golpista atual, mas os planos privados, né, são verdadeiras corporações que atendem interesse de conglomerados de médicos meramente mercantilistas. Então, a gente tem que estar o tempo todo, né, com esse contencioso debaixo do braço para poder, particularmente, eu tive 3 casos de home care já, em meio à pandemia, para pessoas com doenças correlatas, que certamente a Covid deixa com essas pessoas mais vulneráveis, suscetíveis a todo tipo, toda ordem de problema de saúde. Muito obrigado, doutor. Fico muito feliz. Bem, então, nós já estamos no nosso tempo, né? Vamos ter que encerrar a nossa live e gostaria de agradecer aos doutores, né, ter disponibilizado o domingo de vocês para nós debatermos as questões técnicas, né? Nós aproveitamos para dar algumas orientações na questão da violência da mulher, falar sobre o papel da OAB, falar sobre o trabalho do advogado dentro desse período de pandemia, na defesa da democracia também. E gostaria de começar pelo doutor Zé Carlos, se ele tem considerações finais a fazer, e depois o doutor Tola. Aí eu termino, tá bom? Embora nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Até caímos, né? Mas é uma grande oportunidade para debater não só assuntos do direito, da justiça, da democracia, da cultura, do carnaval, do samba, né? Foi uma excelente iniciativa, a senhora está de parabéns, doutora Tânia, muito obrigado. Quando quiserem, nós também poderemos participar, assim que nos convidarem novamente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado pela atenção dispensada, né? Está de parabéns pela live, doutora Tânia. Obrigada, doutor. Doutor Tola? Opa, eu não tenho palavras para agradecer, Tânia. Não tenho palavras para agradecer a sua iniciativa, esse convite tão honroso. E num domingo é sempre bom, porque domingo é aquele dia, né, que a gente descansa com a família, porque assistir essa mídia tendenciosa é difícil. Infelizmente, a gente tem que assistir até para ouvir o contraditório, que é uma coisa que nos apetece muito, né? O contraditório faz parte da nossa ferramenta básica. Eu queria me despedir com uma crítica contundente, porque eu acho que o momento é despertar, sobretudo, a consciência das pessoas que estão mais desavisadas. Esse desgoverno federal acabou de regulamentar, me corrija, José Carlos, talvez saiba, acho que foi uma PL com relação à numeração
né? Não são das armas, das munições. Isso implica em quê? Que, além da facilidade de acesso às armas, que isso é uma promessa de campanha desse desgoverno, né, que está liberada a venda de armas, agora você não pode mais identificar, né, a não ser que o parlamento se insurja, a origem da munição. Isso implica em quê? Que você não tem nem como chegar no executor. O exemplo maior é o caso da Patrícia Scioli, que só foi possível, foi dito ontem, inclusive, numa live com alguns parlamentares, que eu fiquei muito atento, porque fizeram o rastreamento da munição, e se chegou no comandante do batalhão lá de São Gonçalo, que até hoje está encarcerado, e aquilo lá era um foco de milicianos, né? Então, isso é uma coisa assim, muito perigosa. Nós estamos avançando, o Estado miliciano, as PMs são forjadas nessa questão, infelizmente, grande parte, né? Então, fica esse alerta aqui, e a minha despedida agradecendo e dizendo que nós estamos aqui fazendo um bom combate, sabe, doutora? Que é importante Sim, que a gente esteja atento a toda essa regularidade, e, repito, a sua iniciativa é uma bela iniciativa, e conte sempre conosco, estarei sempre disposto a estar colaborando com a nobre colega. Um abraço ao doutor Zé Carlos também, parabéns. Obrigada. Então, encerrando o nosso debate de hoje, quero novamente agradecer as pessoas, né, disponibilizando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, advogados, estaremos sempre em busca da justiça, defendendo o Estado Democrático de Direito. E gostaria de dizer também que o lugar de mulher é na luta, é na política, é onde ela quiser. Então, estamos nos aproximando ao final do ano aí, teremos mudanças, teremos eleições, então peço que todos assistam várias lives de várias pessoas e tirem conclusões, não é, de qual será a melhor pessoa para representá-lo dentro de uma Câmara de Vereadores. Hoje, em Niterói, nós temos 21 cadeiras e somente uma mulher ocupa. Precisamos, sim, de eleger mulheres que façam leis para mulheres. Então, vamos pensar e refletir sobre essa minha afirmativa. Muito obrigada e até domingo que vem. Tenham ótima noite agora. Um abraço. Bom domingo para todo mundo, hein? Bom domingo para todos. Obrigada, amigos. Tá, tchau. Boa semana também. Tchau. Tchau, um abraço.